Vamos então resolver o exercício 2 da lista 6, onde temos que considerar o exercício 3 da lista 5. São 3 problemas, estão aqui embaixo, certo? São problemas de maximização com menor ou igual, veja, maximização, menor ou igual, maximização, menor ou igual. Em princípio, são problemas que têm pontos degenerados, então a gente vai considerar o dual deles, que é um problema primal, já que este aqui o dual deste problema é de minimização com o símbolo de menor igual, de maior igual, perdão, o que significa ser um problema primal, certo? Comumente chamado primal, e estes aqui são comumente chamados dual, certo? Então, o dual deste problema vai ser o primal. Vamos começar com o primeiro, que é de maximização. Trocamos o sinal da segunda equação para que seja menor ou igual, porque o que interessa é que A, B, C, D sejam maiores ou iguais que zero, certo? Para não ter que estar fazendo trocas de sinais. Já fazemos diretamente a multiplicação por menos 1 aqui. Fica todo da forma correta, E os coeficientes são trocados da forma que vocês veem aqui, Coluna vira linha, linha vira coluna, certo? Ou 1 mais 2 aqui fica 1 e 2 aqui, Então temos nosso problema primal. Na forma padrão, a gente tem que adicionar duas variáveis, E e F, e já colocamos aqui. Em princípio, aqui deveríamos utilizar o método do M grande, ou de duas faces, certo? Mas a gente percebe que talvez seja possível encontrar uma solução aqui mais fácil, Para começar, aqui é 1 e aqui é 2. Então, por isso que linha 2 menos 2, linha 1, não vai tornar coeficientes negativos neste lado, que é o que nós queremos. E já temos uma coluna de 1, 0. E já temos uma coluna de menos 1, 0, então basta trocar de sinal este daqui, porque aqui é 0, então esse número não vai virar negativo. Então, multiplicando por menos 1, já temos uma base aqui. Tendo uma base, temos que colocar igual a 0 o coeficiente correspondente na função objetivo. Então, isso que fazemos aqui, linha 0 menos 3 vezes linha 1. E obtemos, então, agora sim, nosso problema se encontra na forma básica. Então, é aqui que começa o método simples. E aqui que a gente tem que ver se nossas linhas são lexicograficamente positivas. Isso é necessário porque temos um 0 aqui, o que significa que existem pontos degenerados, Por isso é importante saber se estas duas linhas já são lexicograficamente positivas ou se devemos fazer alguma troca de colunas. Mas aqui vemos que não é necessário, A primeira linha começa em 1, certo? 1, depois sigue 2, etc. Então é lexicograficamente positivo. E a linha 2 começa aqui em 0, depois continua 5. 0, 5, etc. Ou seja, também é lexicograficamente positiva. Portanto, podemos utilizar o método simplex, sabendo que ele vai acabar em algum momento. Bom, primeira coisa, então consideramos aqui o menos 2 que é negativo e olhamos a sua coluna para encontrar o valor θ mínimo, dos dois números, porque os dois são positivos. Então, 1 dividido por 2, 0 dividido por 5, o mínimo é 0. Portanto, nosso pivô deve ser aqui. Dividimos por 5, então a linha 2, certo? E depois, a partir dessa linha 2, calculamos, tornamos zeros esta parte, com essas operações. Uma vez que chegamos aqui, ainda temos um valor negativo. Então, a coluna correspondente, devemos verificar o valor θ e ver qual que é o mínimo. O mínimo é 0 novamente, então esse 1/5 vai ser nosso novo pivô. Por isso que devemos multiplicar a linha 2 por 5 para tornar esse número 1, como podem ver aqui embaixo. Certo? A seguir, então, fazemos as operações necessárias para zerar em cima dele. E, bom, conseguimos aqui, E esta aqui já é a solução ótima básica, com base A, B, C, D, com valor óptimo 3. E a solução básica do problema inicial vai ser, então,
o 1, 1. Né? Vejam bem, a ideia o problema inicial, né? Se vocês estão enxergando aqui, são 4 equações. Então, no problema, na forma padrão, temos variáveis de folga aqui, variáveis de folga. Vamos chamar de U1, U2, U3 e U4. Vão ser as variáveis de folga, tá? Deste problema de maximização. Aqui, esta aqui também tem duas variáveis de folga, que chamamos de E e F. Né? Então, quando chegamos na solução final, aqui temos nossas variáveis, né, deste problema, e a solução do problema dual deste, que é o original, a gente sabe que a gente tem que fazer uma linha divisória entre as variáveis iniciais e as variáveis de folga, e o valor que nós temos aqui são os valores das variáveis originais do problema dual, e os valores que estão aqui são os valores das variáveis artificiais do problema inicial. Então aqui é o 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui temos então os valores da solução ótima deste problema, e o dual se encontra, os valores da solução do dual se encontram nos coeficientes da função objetivo. Por isso que a solução básica ótima do problema inicial é x y igual a 1, com valores, os valores de folga são 3, 0, 0, 0, certo? Então, a base se encontra entre x e y3 e talvez algum outro, né? Porque, em princípio, são 4 linhas. Vamos relembrar aqui uma coisa bem importante, né? O PPL original é o que chamamos dual. Então, o primeiro problema é dual, certo? E este é o primal, certo? E no dual, a gente tem 4 linhas. Então, a base deve ter 4 variáveis. No primal, a gente tem 2 linhas. Então, a base tem que ter 2 variáveis. Né? E no total são 6, né? 6 colunas, ou no caso aqui 6 colunas, né? Que é o total, né? Justamente A, B, C, D aqui. Bom, e nossa base neste caso são D e C, certo? Onde um vale 1 e outro vale 0. Isso significa, este 0 aqui, significa que este ponto, esta solução básica ótima, é uma solução, como se diz, é uma solução degenerada, né? Então, ela pode ter várias bases, né? Quer dizer, este 0, esta linha, pode ser trocada por outra linha, né? Agora temos bastante zeros aqui também, em cima, né? Vejam que nossa base está aqui, e aqui temos um 0 também. Quer dizer que eu posso pegar isto aqui e tornar esta variável B, também formar parte da base para encontrar outro ponto. No dual, isso significa que, em princípio, como são 4 linhas, a base tem que ter 4 variáveis. 2 variáveis são x e y. Outra variável é este 3, porque as que não estão na base valem 0, né? Então, quer dizer que destas 3 aqui, na verdade, 2 são variáveis que não estão na base e a outra está, que, portanto, como neste caso aqui, também pode ser trocada. Né? Então, uma coisa interessante, né? Este 0 aqui significa degeneração neste ponto, quer dizer que podemos trocar a base, o que vai trocar os elementos aqui. Então, tipo assim, é uma coisa que não vamos provar, né? Porque neste exemplo a gente quer só uma solução, não estamos procurando todas. Para procurar todas as soluções, precisamos um pouquinho mais de teoria, porque um ponto degenerado, que é interseção tripla, em um problema, significa mais ou menos como que soluções diferentes no dual dele, e vice-versa, né? Por isso que aqui tem mais soluções do que a gente vê. Aqui a gente viu uma solução, mas vemos que podemos encontrar muitas outras, que no dual também significam outras soluções. Se for um ponto degenerado, como aqui, podemos encontrar
outra base para a mesma solução ou que troca a solução no dual. Da mesma forma, no dual temos pontos degenerados. Então, essa troca de base no dual significa uma troca de solução aqui neste problema, né? Então, aqui poderíamos fazer uma análise mais exaustiva para entender tudo o que acontece e ainda enunciar mais teoremas, né, do que a gente tem, na verdade. Mas, por enquanto, o que a gente se interessa, o que a gente realmente vai utilizar é aquilo que fizemos, né? Temos uma solução básica ótima aqui. E no quadro simplex, nos coeficientes da variável da função objetivo, encontramos uma solução básica ótima do problema inicial, do dual deste problema que está aqui em frente, né? Então, neste caso, somente era pedido chegar até aqui. Chegamos aqui, pronto, acabou, né? Agora, claro que o correto aqui em cima, né, é utilizar um destes dois métodos, né? Isto aqui pode falhar, né? A gente pode fazer coisas e de pronto o negócio não dá certo, né? Então, o certo mesmo era utilizar este espaço. Bom, enfim. E também agora, né? Vamos fazer mais rápido, essa ideia mesma, né? O dual, então, de novo, os coeficientes 001 estão aqui, é y3. A seguir nós temos as diferentes colunas, né? 3, 1, menos 1. Aqui 3, 1, menos 1. Depois nós temos 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. Depois, vamos trocar e trocando as cores, que tal, né? 1 menos 2 menos 1, 1 menos 2 menos 1. E finalmente, acho que, não sei se usei este. Menos 1, 1 menos 1, menos 1, 1 menos 1. Pronto. Onde aqui a função objetivo é 1 menos 1, 1 menos 1. 1 menos 1, 1 menos 1. Né? Então o problema, este problema é chamado de dual. E o dual dele é um primal, né? É um problema primal com, de minimização com símbolo de maior ou igual, né? Bom, em princípio, quando a gente vai escrever na forma padrão, este lado aqui tem que ter sempre coeficientes positivos, né? Por isso que a gente troca o sinal de desigualdade destes dois, deste e deste, para ter sinais positivos. E nosso problema, então, vira assim, onde nossas variáveis de folga são y4, 5, 6 e 7, né? E agora sim vamos utilizar as duas faces para ver que realmente temos que utilizar o método, em princípio. y8 e y9 são as variáveis artificiais. E dessa forma já temos uma base aqui, né? A base está aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, precisamos, primeiro que nada, tornar estes coeficientes zeros, os coeficientes que estão em cima da base, né? Então, é isso que fazemos com estas duas operações e obtemos este resultado. E aqui, sim, estamos na forma básica, né? Esta sim é a forma básica, correto? Lembrando que aqui tem que ser números sempre positivos. E aqui temos na forma básica, só temos um coeficiente menos 4. Então, utilizamos o método simplex, né? E vemos que essa primeira linha, nessa primeira linha, primeira coluna, se encontra nosso pivô, por causa disto, né? Da minimização, como sempre. Não precisamos nos preocupar dos vetores serem lexicograficamente positivos, porque todos os coeficientes aqui são positivos, então automaticamente isso acontece. Então a gente vai verificar que eles sejam lexicograficamente positivos somente se tem um zero por aqui. Se não tiver zero, em princípio todos são positivos, porque a coluna dos BIs a gente sempre deixa com valores positivos. Okay? Bom, então a gente vai fazer a mudança em relação a este. Significa que a primeira coisa que devemos fazer vamos então modificar estes coeficientes todos e dividir este por 3. Eu fiz essa divisão bem no final da linha 1. Então,
E a linha 0, que é modificada usando a linha 1, certo? Sempre. E a linha 2 sendo modificada usando a linha 3 também e linha 4 também. E obtemos então nossa primeira coluna de 1, 0, zeros. E temos nossa nova base aqui em amarelo. Então, de novo, isto aqui é uma forma básica, né? Todos os coeficientes aqui estão positivos, forma básica. Mas ainda temos uma coluna negativa, né? Eu coloquei que ganha aqui linha 3. Então, aqui é um 0, né? Veja. Então, os únicos valores positivos são 1/3 e 1/3. Podemos comparar nestas duas colunas. Mas o que acontece? De novo, mira. 2/3, 2/3 são iguais, porque aqui 1/3 e 1/3 também são iguais. E depois aqui continuam iguais. A diferença se encontra aqui. De novo, são só essas linhas 3 e 4 que vamos comparar com a ordem lexicográfica. Então, linha 3 dividido por 1/3 e linha 4 dividido por 1/3. Como é dividido pelo mesmo número, eu obviei este elemento, né? E simplesmente comparei linha 3 com linha 4. Com menos 7/3 é menor que menos 4/3, vemos que linha 3 é menor que linha 4. Porque comparamos aqui e aqui são iguais, depois aqui e aqui que temos a diferença, né? Se dividimos por 1/3 em ambos lados, vai ser menos 7 menor que menos 4. Então, a linha 3 que ganha quer dizer que é a linha 3 que vai ser nosso pivô. Então, aqui, pivô é este. Viram? Aqui nosso pivô. E fazemos então todas as operações necessárias para tornar zeros abaixo e em cima. E a gente terminou, né? Se encontra já, temos esta, digamos assim, seria uma solução ótima, né, do problema ampliado, o que significa que a gente já pode cancelar as variáveis artificiais e a gente tem uma solução viável do problema original, que seria este. Este aqui. Simplesmente recopiei então linhas e colunas, tirando as últimas duas, né? A gente elimina estas duas e nós temos este novo quadro, certo? E claro, agora sim vou colocar a função objetivo inicial, era minimizar G3. Então tá. Minimizar G3, 1 aqui, né? E vemos que, qual que é a base aqui? Digamos, este vetor, este e este. Então, automaticamente, essa solução básica que achamos utilizando as variáveis artificiais, quando terminamos a primeira fase, a segunda fase já está, neste caso, automaticamente terminada. Foi uma sorte, né? Que a gente já tenha achado a solução ótima aqui, né? Por causa de, justamente, vem aqui é 0, 0, 0, 0 e todos os coeficientes não são negativos. De novo, temos alguns coeficientes aqui que são zeros, que não estão na base, né? O que quer dizer que a gente pode encontrar outras soluções ótimas. Mas o problema pedia só uma solução ótima, não pedia todas. Então, o valor ótimo de qualquer forma é 0. Uma solução ótima é esta daqui, certo? De novo fazemos nossa barra de separação, por aqui são as variáveis originais e aqui as variáveis artificiais, o que significa que os coeficientes da função objetivo temos os valores das variáveis originais do problema dual estão aqui em cima e aqui em cima das variáveis de folga do problema original. Isso quer dizer que uma solução básica ótima do dual deste problema, ou seja, do problema original, x1, x2, x3, x4, é o ponto 0, 0, 0, 0. Esse daqui. Solução básica ótima, claro, com valor ótimo 0. E, bom, poderíamos ir buscando outras soluções ótimas, tanto em um problema e automaticamente encontram outro problema. Então, na verdade, trabalhando só com este daqui, podemos encontrar todas as soluções ótimas, né? E vão corresponder às soluções ótimas do problema dual. E podemos também, se existem pontos degenerados, como é o caso, né? Temos um 0 aqui, as diferentes bases, né, que
que nos den, claro, valores positivos aqui em cima, não é? As diferentes bases do mesmo ponto degenerado também vai me oferecer soluções ótimas do problema dual, né? Quer dizer, do problema original. Mas neste caso a gente só pedia isso. Realmente seria interessante, por exemplo, um trabalho onde vocês tenham que encontrar todas e absolutamente todas as soluções, porque isso seria demorado, né? Mas assim, em um exercício ou uma prova não dá para pedir todas as soluções, porque é muito trabalhoso, há que tomar cuidado de não esquecer pontos e etc, né? E fazer esses quadrinhos, né? Uma certa base, vamos para outra base onde você trocou só um elemento e assim vai, né? Eu posso ampliar aqui. E bom, o problema 3 é a mesma coisa. Maximizar todo com menor ou igual. Portanto, o dual é minimizar todo com maior ou igual. De novo, este aqui é um primal. Vamos utilizar o método das duas faces, né? Com as variáveis de folga y4 e y5, porque são duas, e as artificiais y6 e y7. Então, este é o nosso problema. Estes aqui devem ser zerados, que é o que fazemos aqui. E já temos aqui uma forma básica, né, do problema ampliado, né? E resolvemos. O mínimo aqui 1/5, então vamos dividir por 5 a linha 2. Temos esse quadro, eliminamos estes elementos com estas operações que estão aqui e obtemos este resultado, né? Por exemplo, linha 1 menos 3, linha 2. Linha 1 menos 3, linha 2, aqui é um 4, tá? Certo? 4, por isso que a linha 1 vai ser dividida por 4, porque agora, de novo, o valor negativo está aqui, então nosso pivô vai ser esse, porque este aqui é negativo, não temos que fazer comparações. Dividimos por 4, temos este resultado que está aqui. São frações, né? Mas fazer o quê? Mas dividir por 4, dividir por 5, não é tão complicado, né? Fazemos as mudanças necessárias, tornamos zero tanto aqui quanto aqui, com estas duas operações, e obtemos, então, uma solução ótima para o problema ampliado, o que significa que temos uma solução básica, viável, né, para o problema original. Podemos eliminar, então, essas duas colunas e voltamos ao problema original. A função objetiva do problema ampliado é outro, né? Por isso que agora voltamos a nossa função objetiva, que era 15G3, certo? Temos isto. Então, este 15 deve ser eliminado, porque a base está aqui, certo? Então, na primeira etapa, obtemos este resultado. Aqui já temos uma forma básica. Nesta forma básica, então, temos só menos 3 aqui. As duas colunas são 2/5 e 1/5. E aí, em laranja, é o mínimo, né? Certo? Lembrando que, de início, né, vejam bem, aqui 7/20, 11/20, números positivos, né? No problema original, estamos começando com o problema original, então não precisamos nos preocupar com ordem lexicográfica, não precisamos nos preocupar que as linhas sejam lexicograficamente positivas, porque elas são, porque os valores aqui são positivos. Bom, então utilizamos o método simplex, multiplicamos por 5 meios, obtemos esta matriz aqui, vamos eliminar menos 3 e 1/5, né, da forma usual, com estas duas operações, certo? E obtemos a seguinte matriz que está aqui embaixo. Esta matriz, certo? Temos esta nova base, né? E esta aqui já é uma forma básica de uma solução ótima, porque todos os coeficientes aqui são positivos. Ou seja, a solução básica ótima vai ser com 7/8 e 3/8, né, das variáveis da base, aqui, né? São as variáveis de folga, né? E de novo, fazemos nossa barra de separação das variáveis originais, das variáveis de folga, porque no problema dual, os valores das variáveis originais estão aqui e das variáveis de folga estão aqui, certo? Está invertido, isso aí, né? Dual, por isso mesmo. Então, com valor ótimo, então, 45/8, né? Tem que trocar o sinal deste. Lembrem que em algumas ocasiões, né,
quando nós temos um problema de maximização, temos que multiplicar por menos para ser de minimização, né? E o valor da função objetivo de minimizar é menos este daqui, então que seria 45 oitavos no caso. Como aqui não tivemos que fazer troca da função objetivo por menos aquela função, porque o problema já era de minimização, este é mesmo o valor ótimo e acabou. E vai ser também o valor ótimo do problema dual. E a solução básica ótima do problema original, então está aqui, 15 oitavos com 15 oitavos. Este aqui, que é o mesmo valor ótimo, podemos ver. Com o mesmo valor ótimo por teoremas, né? E já, né, que a gente queria só uma solução, foi isso que achamos.